Sejam bem-vindos. Vamos finalmente terminar nossa 8ª lição, né? Que tem como título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Já vimos o primeiro tópico, já vimos o segundo. Peço perdão para quando eu terminei o segundo. Eu comecei a iniciar o terceiro, mas houve um problema técnico aqui. Eu tive que interromper. E só agora vamos terminar o terceiro tópico da 8ª lição. Amém? Que tem como título: Deus julga e castiga os pecadores. Realmente, ele é o justo juiz, ele julga e castiga. Mas aí é que a gente vai ver quem merece ser castigado e quem não merece. Embora Deus que vamos dizer assim, que antecede isso a nós, mas os homens têm mania de julgar as pessoas antes do tempo. E há tempo para isso. E o maior de todos os juízes é Cristo. Antes de julgar alguém, nós temos que colocar primeiramente na mão de Deus, para que Ele nos mostre realmente se aquela pessoa está merecendo ser julgado. Claro que há uns pontos relevantes que a gente pode servir como preliminares, né? Mas quem diz o dito verídico é Jesus, não somos nós. Nós temos que ter essa observância. Amém? Primeiro ponto, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Essa ilusão aí é o tempo que nós vivemos na terra, né? Que o mal, né? O mal ele prevalece e mesmo às vezes mesmo morrendo não é castigado aqui, mas como se não é castigado aqui, mas será castigado no reino dos céus. Aliás, no mundo espiritual. Nos céus não somos castigados, é o tormento que é castigado. Então, isso era uma visão até razoável, mas não se aplicava a Jó, isso que era o problema, não é? Os versículos 12 e 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada, né? Deixa eu ver, se está na leitura bíblica 20, 12 e 14 não tem. Vamos ler isso aqui que é importante, né? 12 e 14. Capítulo 20 de Jó. Jó 13, 20, 12 e 14. É isso? 12 a 14. Ainda que o mal ele seja doce na boca, e ele o escolha debaixo da sua língua, e o guarde e o não deixe antes retenha o seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente. Ele está falando poeticamente, mas o castigo do ímpio é como se ele tivesse, por exemplo, está aqui na terra, né? Está rico, está feliz, né? A felicidade dele é aparente, está se dando bem em todas as coisas, ninguém pega ele, ninguém consegue denunciá-lo, ninguém pega ele pela justiça, nem dos homens e teoricamente nem por Deus, é que as pessoas carnais vejam isso. Mas no fim das contas a justiça será feita como um veneno que aparentemente é que ele diz aqui poeticamente. Você come que é doce, mas quando chegar no seu ventre vai ser amargo e vai destruir você. Ou seja, se você não for castigado aqui na terra, você será castigado pela eternidade, tormento. Então, esse entendimento até é plausível de Zofar, mas não, volto a dizer, não se aplicava a Jó, e ele aplicou essa dura serviço a Jó. Já pensou, rapaz, tu tá aqui inocente, cheio de problemas, cheio de tribulação, o cara ainda aplica uma situação dessa em ti? Ô amigo, né? Esse é o cavalo de Troia, né? Amém? Do ímpio, ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Jó 20:14, já acabei de ler. Dessa forma, tudo que o ímpio adquire de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. 20:18.
restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme o poder da sua mudança, não saltará de gozo. Volto a dizer que isso pode acontecer aqui na Terra, mas está se tornando cada vez mais raro, né? Normalmente o ímpio, e para mim tem outra conotação, que eu dizer assim, o gentil, o homem pecador, é mais certo do que falar ímpio, né? Embora o ímpio às vezes se caracteriza nisso, mas quando eu digo ímpio, para mim tem outra conotação. Ele se dá bem aqui até o fim da vida. Muitos empresários aí que roubam as pessoas, não pagam a sua indenização do desempregado, tira tudo do outro, deixa o cara na falência, até as pessoas se matam por causa disso. Que não deve, né? Mas se mata. Esse cara se dá bem até o fim da vida. Quando chegar no fim da vida, ele morre, mas vai acontecer lá com uma história do rico e do Lázaro. Ele não vai pro seio de Abraão, ele vai pro tormento. Então lá ele será, já é o julgamento dele eterno, né? Ainda vai ser julgado, para ser jogado no lago de fogo em turno. É uma preliminar, a primeira instância, né? Aliás, a segunda instância, a primeira instância está aqui. Ele não passou, fez maldade, perdeu a primeira instância e foi para a segunda instância. Tormento, dando meu advogado aqui, né? E a terceira instância é o juízo final, comparado com a nossa lei brasileira, linda, né? Nossa lei brasileira. Terceira instância é o juízo final, que aí vai sair do tormento e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, que vai ter arranhar de dentes eternamente, né? Diz assim a palavra. É uma comparação com a nossa lei que eu acho totalmente passada, tem que ser revista, mas é assim no mundo espiritual. Se você não passar, se corrigir aqui, você vai para o tormento, do tormento, quando acabar o milênio, vão ser julgados por Jesus e por nós, a igreja, né? Para ser jogado do lago de fogo e enxofre. Amém? Nós vamos fazer parte desse júri. Amém? Vai ser devolvido. Esse ímpio será como adversário, terá como adversário o próprio Deus, que julgará e punirá. Jó 27 a 29. Vou ler só um pouquinho, que é muita coisa. 27 a 29. Não, até que não, né? Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele, e as rendas de sua casa serão transbordadas no dia da sua ira. Todos se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva, o tormento eterno, né? Se não foi julgado aqui, se não se consertou aqui, vai ser jogado no tormento. Sabe lá quantos milênios vai ficar no tormento. E depois vai ser julgado por Jesus e pela igreja e pelos anjos para ser confirmado. Ele só vai confirmar o que ele fez. Já está no tormento, né? Só vai confirmar e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Amém? Está lá em Jó 27, 20, de 27 a 29. Amém? O segundo tópico diz assim: Jó diante de um paradoxo. Paradoxo é algo que você pensa que é, mas não é, né? É como dizem assim: Deus escolhe os fracos para lutar contra os fortes. Escolhe os nécios para enfrentar os sábios, né? Isso é paradoxo, né? Como é que um fraco vai enfrentar um forte? Como é que um iletrado vai dialogar e vencer com alguém sábio, né? Isso se chama paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar, que os ímpios são sempre punidos, era contraditada pela experiência, ou seja, não era o caso de Jó. Jó estava ali passando por aquelas tribulações, então ele não era ímpio, ele era só um teste de Deus que usou Satanás para comprovar a sua fidelidade, a sua fé no Senhor. Então essa aqui, todos os ímpios ou os pecadores ou os gentios são julgados na terra, isso não bate, né? Vamos dizer assim, não bate com a realidade. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, viu? Naquela época já era assim, imagine agora. Conforme descrito, porque razão vive os ímpios,
envelhece e ainda se esforçam em poder. Jó 21:7. Jó 21:7. E o que está na Bíblia ele falou aqui. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Jó 21:8. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam com total felicidade. Como podemos contrastar nesse versículo? Passa eles os seus dias em prosperidade e em paz, desce a sepultura. Jó 21:13. É o que está aqui, está na Bíblia. Bom, o que eu acabei de ler, eu já falei alguns minutos atrás. Tanto aqui nessa época, como na antiguidade lá de Jó, como hoje, os gentios, os pecadores, os ímpios, como queiram chamar, eles, eles se dão bem. Fazendo a maldade, se dão bem, são ricos, são prósperos, são felizes. Mas isso aos olhos carnais. Se eles passam a vida toda aqui se dando bem, passando por cima das pessoas, sendo soberbo, infringindo a lei de Deus e a do homem para se dar bem, eles vão ser julgados. Se não forem julgados aqui, vão ser julgados no mundo espiritual. Jó tinha uma noção disso, principalmente que ele não estava aceitando o que o Zofar estava falando com ele. Que o Zofar achava que todos os ímpios eram julgados aqui. E Jó disse, não é assim não. Jó tinha a visão certa. Nem todos os ímpios são julgados aqui. A maioria vive bem, se regala pelo seu luxo, pela sua riqueza, e morre felizes e vão à sepultura. Aí sim eles vão ser julgados. Se não forem julgados aqui, que é muito raro, acontece muito raro, vão ser julgados com certeza no mundo espiritual. 3. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5:4-5. O sol nasce para todos, né? A chuva serôdia nasce para todos. Então essa lei aqui da lei da retribuição, ou seja, que você faz, que você paga, ela não é aplicada a todos não. Infelizmente, ela é aplicada só a alguns. Muito raro uma pessoa mal ser julgada nesse mundo. Acontece, mas é raro, né? A própria lei do homem às vezes se incumbe disso, mas aqueles que são sábios na maldade, né? Sabem pecar mesmo, são especialistas no pecado, como disse um professor meu. Você não é especialista no pecado. Se for você meter esse pecado, você vai se dar mal. Mas os que são especialistas no pecado, raramente são pegos, vivem bem, mas são pegos por Jesus. Pelo homem não, mas por Jesus são. Então, ela não é aplicada a todas as pessoas. Nós temos que ter a visão espiritual para nos acessar na presença do Espírito Santo e identificar quem realmente merece essa lei da retribuição ou não, para que nós não cometemos o mesmo erro que os 3 amigos de Jó. Amém? Então essa foi a nossa lição. A síntese desse tópico diz assim: Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Qual é o paradoxo aqui, né, desse segundo tópico? Desse terceiro tópico? É que os maus que deveriam ser punidos na terra não são. Aí que está o paradoxo. Se tu é mau, tu deveria ser punido. Era esse o pensamento de Zofar em relação a Jó. Só que Jó não era mau, então ele não merecia punição, né? Nem o que ele estava passando ele merecia. Como disse, era um teste de Deus para mostrar a sua glória. Mas os amigos de Jó não entenderam isso e acharam que era mau e ele tinha sido punido. E Jó sabia que ele não era mau, por isso que ele negava todas as acusações. Já estava compreendendo isso. Apesar de todo o sofrimento, ele já estava compreendendo isso. Então aí que está o paradoxo. Culpar alguém com regras dogmáticas e usando até a palavra de Deus
para ele se arrepender quando ele não está em pecado, paradoxo, né? Nem todo mal como se diz, é julgado aqui. A maioria dos maus é julgado por Jesus Cristo no mundo espiritual. E se você não crê nele, você já está atormentado. Se você crê, você está na presença do Senhor. Amém? Muito obrigado pela presença de todos. Né? Vamos ir para a conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento, viu? Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. Isso que é o problema. Dá um juiz, né? O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das duas vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Esse é o conselho, o X da questão. Passe por que passar, a tribulação que for, acusação que for, doença que for, problema que for, mas jamais negue o nome do Senhor, e Ele te salvará, em nome de Jesus. Amém, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever, dê os seus likes aí, para que esse canal continue na presença de Deus e de vocês e a minha. E é mais um meio para a gente estudar a palavra, né? Essa vontade de Deus está me usando em nome de Jesus, eu creio. Mas dê seu like, se inscrevam e permaneçam, porque aqui vocês podem ver em qualquer lugar. Mas eu lembro disso, não deixe de ir para o culto de sexta-feira, para EBD domingo, e para o núcleo quando tiver. O nosso núcleo foi interrompido até dezembro, começa só em janeiro, fevereiro. Mas isso aqui é só mais um item, é só mais uma forma de aprender a palavra de Deus. Obrigado em nome de Jesus, a paz do Senhor.